Olá, Dias, então eu eu convido convido vocês a fazerem comigo a grande invocação, tá bom? Que é uma oração que eu gosto de fazer no início do meu dia, no início do meu trabalho e sempre que eu preciso me reconectar por algum motivo. Quando a gente se distrai com alguma circunstância, um pensamento que não deixa a gente tão vibrante, eu faço essa oração. Feita a nossa oração, conectando-se com o que há de sagrado no nosso ser, eu venho falar para vocês meu último vídeo falando sobre os fractais, né? Explicando sobre os fractais de alma e o que esse conhecimento, esse conceito implica na nossa vida, né? Para que a gente não se sinta pequenininho, muito pelo contrário, né? Assim como as nossas células eh, elas fazem a parte dela, fazem o trabalho dela magnífico. Nós somos como um raio de sol, como se Deus, Pai e Mãe de tudo que há, fosse o grande sol, né? Esse sol brilhante que dá vida, que dá manutenção do nosso ser diariamente, e nós, seus raios, ou seja, é uma analogia, tá? Então, com tamanha consciência que a gente pode adquirir de nosso ser, nos deparamos com a dificuldade de acessar essa memória, esse conhecimento. Nem por isso, nem pela limitação matérica, a gente vai deixar de investigar, se autoconhecer, compreender as nossas atitudes. Até porque nós sabemos que quanto mais na contramão das leis naturais, por isso que é importante a gente deixar de lado aquela resistência em aprender, deixar de lado a resistência em se proteger de algo que só vai nos beneficiar, que é o conhecimento. Então a gente precisa sim estudar. Quando a gente fala para os nossos filhos estudem, é por quê? Para eles terem uma abrangência maior da vida, não é? Um conhecimento maior. Então, se a gente ficar parado, se a gente ficar estacionado, né, no conforto dos nossos entretenimentos, e a nossa dimensão aqui, a terceira dimensão, onde estamos agora, é cheia, repleta de entretenimento, e colocarmos na nossa vida a porcentagem de entretenimento maior do que a busca do sentido da nossa própria vida, é óbvio que a gente vai se distanciar da nossa essência, a gente perde a conexão com a nossa própria essência, com o nosso próprio ser. Daí a gente enfrenta convites da própria vida. Então, quando a gente conhece as leis naturais, as leis universais, ou mesmo as leis herméticas, né? Busquem essa informação. É muito fácil de acessá-las, tá? O que que acontece então? A gente entra num movimento, numa disposição interior de crescer e caminhar com essas leis. A gente entra na própria lei da natureza, por isso que elas chamam também de leis naturais. Lei natural, lei universal ou lei divina é a mesma coisa, tá bom? O que são essas leis? São as leis que regem toda a natureza, a expansibilidade, o crescimento, a abertura, a disposição para o coletivo, a ação de braços dados com a nossa conexão e com o outro. Então, a gente percebe que quando a gente quer muito as coisas e a gente não recebe, a gente não acessa, a gente fica escasso daquilo que a gente almeja, muito provavelmente, se a gente vai investigar, alguma coisa faz com que nós interpretamos essa escassez como uma injustiça, nos colocando como vítimas, ou às vezes como se a vida tivesse em débito com a gente, né?
E isso é muito comum. Então, quando eu atendo pessoas que chegam com esse tipo de queixa, né, com essa dor, porque isso gera uma dor. A estagnação, ela começa a dar sintomas físicos de doenças, a falta de resultado começa a dar esse excesso de frustração, dá estresse, né, da ansiedade. Então eu venho falar para vocês, porque esse vídeo anterior, né, eu passei um vídeo para vocês com grande carinho, que foi sobre energia, para a gente entender que tudo é energia. Então, posteriormente, eu fiz essa aula que foi uma delícia de fazer, sobre os fractais, né, sobre a mônada, que nada mais é a centelha divina, para quem vem da doutrina espírita kardecista, né, compreende esse termo mônada como a centelha divina. Então, qual que o motivo de eu estar falando aqui hoje? Eu quero dizer para vocês que todo esse conhecimento, esse conceito, é para nos aproximar desse movimento de busca. O autoconhecimento, ele é extremamente importante para você sair da sua dor, para você sair da sensação de limitação que você se encontra, da ansiedade e da depressão. Então é aquela coragem que a gente precisa resgatar lá de dentro, porque ela é interna mesmo, ela vem do nosso âmago, vem da nossa alma, vem da nossa origem. A nossa origem, ela é divina. Então, quando a gente acessa isso, a gente não se sente pequenininho, a gente não se sente incapaz. A gente percebe que até a frustração é uma ilusão. É como, eu vou falar uma palavra que talvez vocês achem meio distorcida, tá? Mas é como uma birra nossa. A gente bate o pé porque a gente quer, mas a gente não se esforça no sentido de dar passos, de se planejar, de estudar o caminho, de fazer escolhas mais coerentes com a nossa realidade. A gente sentar, cruzar o braço, né, os braços e aguardar que a vida faça por nós. Então a gente muitas vezes pede, quer receber, quer adquirir, mas a gente só adquire na medida que a gente também doa. A gente só adquire, a gente se sente abundante, como eu dei um exemplo aqui para minhas alunas esses dias. Como é legal quando a gente percebe uma árvore, né? Por exemplo, eu tô com uma goiabeira, em casa a gente fez tanto doce, e a gente pôde dar sacolas e sacolas dela já. Porque é uma abundância, é uma árvore pequena, mas ela é de uma generosidade, uma abundância, e ela não para. Você colhe, assim, 2 quilos de goiaba, dia sim, dia não, então praticamente é 1 quilo de goiaba por dia, né? Então, essa abundância de dar, de doar, e ela tá sempre linda, ela tá sempre saudável. É uma árvore amada, querida, né? Que cumpre o seu papel, que está dentro das leis naturais. Então eu falo da lei de dar e receber nesse sentido. Então, quando a gente sente que a vida nos deve, muito provavelmente é aquele convite interno de que a gente também não está fazendo. A gente não está fazendo uso dos nossos potenciais, das nossas principais habilidades. Então é por isso que começa a doer, é por isso que começamos a ter doenças que nos convidam a olhar, porque todo o nosso campo que está para além do físico, nós temos um campo emocional que tenta traduzir essas energias que chegam até nós, e muitas vezes a gente, por falta de nos conhecermos, acolhemos, tá? Por exemplo, emocionalmente a gente pode acolher uma crítica do outro que vem de fora. Emocionalmente a gente pode acolher um julgamento. E se a gente acolhe no nosso campo e sintoniza, o que que vai acontecer? Se a gente acolhe um comportamento de opressão, né? A gente veio de uma educação que foi mudando e está mudando. Então eu fico orgulhosa quando eu vejo os meus filhos argumentarem
ainda que eles tenham que argumentar com uma certa brabeza, eles estão lutando pelo direito deles de serem coerentes, ainda que eles não tenham compreensão maior do todo, eles têm uma necessidade de autoproteção, que na minha geração e nas anteriores, a gente não tinha isso fortalecido. Isso vem da autoestima, né? Isso vem de uma educação do diálogo, da compreensão. Tivemos um grande conflito, né, de gerações para educar nesse sentido, de educar o ser para a sua autonomia, o ser para ser capaz de manifestar seus talentos e seus potenciais e o seu amor. Então a gente super entende, a gente compreende que quando a gente acredita que a gente não recebeu o suficiente, a gente acredita que a vida nos deve, que nós somos vítimas e que a gente que precisa receber. Mas quando na verdade a gente percebe a ilusão desse pensamento, dessa crença, nos conhecendo, sendo capazes de assumir a autorresponsabilidade em se dar amor, em se refazer dessa falta, de acessar as nossas memórias ocultas de dor, que nos prendem muitas vezes ao passado, nos prendem a uma experiência dolorida. Então a gente faz isso através de alguns exercícios. Eu me propus na vida como terapeuta porque eu passei por isso, né? Quando a gente pensa no mentor, o que é o mentor? O mentor, ele vivenciou o caminho. Então ele é capaz de fazer uma mentoria até aonde ele chegou. Ele consegue oferecer a experiência para o outro de caminhos que ele viveu. Então, isso é o terapeuta holístico. O terapeuta holístico, ele consegue olhar com clareza, porque ele também teve as suas experiências e ele fez o caminho do autoconhecimento. É um caminho de muita generosidade, de muito auto-perdão, de muito amor interno, quando a gente consegue transbordar. Daí vem uma gratidão que é tão imensa, uma gratidão, para mim, é como uma represa que conseguiu trocar toda a sua água e ela não fica mais represada. Então, o que acontece nesse movimento energético da gratidão? Você fica tão grato que transborda. Você fica tão amoroso consigo próprio. Você olha para você e para sua vida com tanta alegria, com tanto amor, que você quer a mesma coisa para todos, você deseja isso. Então a gente vai estudar, a gente vai se especializar, a gente vai se profissionalizar. Para quê? Para poder retribuir tudo isso. Para poder ajudar as pessoas a curarem esses pontos de memórias ocultas que ficaram lá no passado e que muitas vezes a gente, todo o nosso corpo emocional, nosso corpo mental fica preso e traz ideias, traz memórias, traz sensações que carregam toda uma energia, que nos bloqueiam, que nos cegam, que nos limitam, que faz com que a gente não veja a verdade do nosso potencial, do nosso ser, do nosso poder interno, do nosso amor incondicional. E nos ilude, nos mantém ali na falta, naquele vazio, na falta de explicação, na falta de acesso interno. A gente se sente pequeno, a gente se sente desconectado e é por isso a gente se sente só. Então, quando a gente está muito conectado, quando a gente está muito bem, quando eu falo muito bem, entendam que assim, é sempre ajustando aquilo que é coerente. Não é que todos os dias você está no paraíso. Não é isso, porque é cíclico, né? Mas você tem a visão da coerência, você faz escolhas, você cocria a sua vida. Você entra na manifestação amorosa do seu próprio fluxo fazendo escolhas. Você fica consciente como um observador. Quando você faz o caminho do autoconhecimento, você consegue olhar a sua trajetória, o seu processo. Você consegue conectar tudo aquilo que você adquiriu de conhecimento, seja através de um curso, de uma formação que você fez,
seja numa experiência do parquinho lá na infância, seja como você foi acolhido por algum professor ou foi repelido por alguém. Então, todas as experiências, elas te levam à reflexão, mas a uma bagagem. E essa bagagem, ela não é pesada, ela é muito leve. Ela pode ser gigante, mas ela é leve. Então, quando a bagagem está pesada, é um sintoma de que alguma coisa que você está carregando com você, que você precisa soltar, que você precisa deixar levar, deixar ir embora, perdoar. Então, a gente faz um trabalho que eu chamo de cura das memórias, né? A gente fala que é uma limpeza dos véus, que na verdade é isso, é encaixar aqueles pontos onde tivemos experiências difíceis, traumáticas, doloridas, que nos bloqueiam estar aqui agora, estar olhando aqui agora como observadores e como autônomos, como seres que têm autonomia sobre as suas escolhas, que não se sente vítima em nenhum ambiente, porque ele sabe que ele está ali porque ele escolheu. E que se a gente não está coerente nesse lugar que estamos atuando, precisamos fazer pequenas mudanças. Só que essas mudanças, elas se dão naturalmente, à medida em que a gente faz escolhas. Então, é como você prestar atenção em algum exercício que você já viveu, onde você fez uma escolha. Fez a escolha, parou de pensar, soltou. Daí você começa a perceber as coisas mudando, é um telefonema, é uma notícia boa, é alguma coisa que te tirou daquela situação. E isso acontece todos os dias. Quando a gente está nesse fluxo de coerência, a gente percebeu alguma atitude que a gente teve que foi na dúvida, que fez aquele embolado, um emaranhado ali, porque a dúvida ela tira esse fluxo da escolha. Então, quando você tem dúvida e você está na ação, é melhor não ficar na ação. Primeiro para, pensa, estuda as suas possibilidades, estuda realmente o que você quer, nem que isso seja em alguns minutos. Ou então, você passe um dia inteiro colocando no papel, se você precisa tomar uma atitude, precisa tomar uma reflexão, dá um tempo maior para você. Mas faça escolha, porque a gente não perde absolutamente nada. Fazer escolhas coerentes com quem nós somos, não coerentes com a expectativa de ninguém, porque senão a gente continua fazendo aquilo que a gente não quer, a gente continua na dúvida, e a dúvida só cria emaranhados energéticos e a gente não sai do lugar, a gente trava, a gente fica parado, a gente fica preso. Então, essa sensação de estar preso numa situação é por causa do emaranhado energético. Vamos estudar, então, energia, tá bom? Eu gostaria de dizer para vocês que existe um caminho terapêutico que chama registro acástico. Porém, quando as pessoas me perguntam, ele não serve para todas as pessoas. Por quê? Tem pessoas que ainda não buscaram se conhecer, nem minimamente. Então, elas muitas vezes ainda não encontraram compreensão de si, não estão com clareza sobre o seu processo, ou mesmo que quando você já sabe que existe um processo, um caminho de expansão da sua consciência, que você está amadurecendo emocionalmente, está tendo uma observação sobre o seu mental, como a sua mente está trabalhando, quais são as informações que ela te coloca, né? Porque ela, no primeiro momento, ela vai apenas te proteger, vai proteger o seu ego, né? A gente chama de ego inferior. Mas quando ela está trabalhada no seu autoconhecimento, ela começa a impulsionar o ego superior, que é aquele que busca os propósitos, que busca estar alinhado com o sentido da sua vida. Através das suas habilidades, através das suas disso, né, desse fazer parte da vida, ser parte de tudo isso, estar conectado com a vida. Então você está no lugar certo, desempenhando um papel que é só seu, que é singular. E quando as pessoas ainda não têm nem ideia do processo e não está preparada emocionalmente, então com essa saber separar o que sou eu
e o que é o outro, ela ainda se ofende, ela ainda se ressente muito. O que acontece? Ela pode não digerir a informação do Akasha. Então, os mestres, os guias que nos guiam literalmente na informação do registro, que é um registro de alma, é um registro da tua trajetória enquanto alma, enquanto energia, eles nos levam até a problemática ali, aquele ponto que eu falei, que você vive, é uma memória que está oculta, mas que está te prejudicando porque foi uma dor que não foi trabalhada, não foi digerida, não foi perdoada, não foi assimilada, compreendida. Você não conseguiu ver o outro lado da moeda, né? Para quê? Para a gente purificar, para a gente colocar a experiência no lugar dela, assumir a responsabilidade que é minha e deixar transferir a responsabilidade que é para o outro. Então a gente acolhe às vezes até a responsabilidade do outro com raiva, né? Com ressentimento, e isso fica. Então, quando a gente traz a informação do Akasha, o mestre que vai guiar, não só o meu mestre nessa guiança, mas da própria do paciente, né, do cliente. Ele fala pra gente, olha, tem que peneirar, né, o que vai ser passado, porque a pessoa às vezes não está pronta para ver, entrar em contato com uma experiência de dor. Então, dentro do meu processo de terapia, a gente acessa com essas pessoas a cura dessa fragmentação da sua integridade, a fragmentação do seu emocional, porque ficou desfragmentado. Pequenas partes de ti ficam na experiência dolorosa. Então a gente faz um trabalho de reintegração. A gente reintegra através de trabalhos de cura de energia. Essa é uma das especialidades dos arcturianos, tema multidimensional, né? Que é de cura dos arcturianos. Ele exatamente trabalha nesse ponto, nessa busca de atuar com energias específicas. Mas você vai percebendo que à medida que você faz o tratamento, não é uma única sessão, depende muito do seu caso, né? Então o tratamento, ele vai mexendo com você a ponto, você às vezes não tem consciência imediata da mudança, mas ele vai melhorando, melhorando cada vez mais o seu emocional e o seu campo mental. Para daí toda manifestação que você vai ter no físico vai sendo curada. Então, às vezes as pessoas nos procuram com uma doença física. Vou dar um exemplo bem doloroso de um câncer, por exemplo, tá? Então a pessoa continua fazendo o tratamento dela, né, as quimioterapias, mas ela começa a perceber que não por acaso ela está com aquela doença. Ela começa a aceitar isso, esse desafio de entender, de se conhecer. Por quê? Porque a gente intui, nós somos seres muito sábios. A gente intui que se eu curo o câncer, mas não curo o que levou a eu ter câncer, será que é emocional? Onde será que está o problema? Porque a doença se manifesta no físico, mas ela não tem origem no físico, ela tem origem diversa. Vocês entenderam isso? Então, é preciso curar a origem disso, onde que está que eu não estou inteira, onde que está esse pequeno fragmento de mim, fragmentou a minha essência por inteiro, então eu não estou inteira, eu não estou inteira nesse agora, porque algum fragmento da minha emoção não está, ficou lá atrás. Então esses fragmentos, que a gente chama fragmento de alma, tem a ver com esse tipo de vivência dolorosa, tá bom? Então as terapias ajudam muito a gente a entender, a gente ter clareza, a terapia no diálogo, na fitoterapia, porque às vezes a gente indica algum óleo essencial que ajuda muito, a gente indica o uso de cristais, né? Então, cada momento, né? Cada momento que você decide fazer uma escolha, eu quero trabalhar tal coisa em mim, né? Através da terapia você consegue ver com clareza o seu processo. Então, em determinado momento da minha vida, como eu comecei a ter clareza disso, a própria vida me trazia
sugestões de cristais, por exemplo. Então, durante algum tempo, um momento muito importante, eu usei cristal. Se eu contar como veio, vocês vão dar risada. Mas eu tinha um cristal, ele não era muito grande, ele era mais ou menos desse tamanho. Um cristal de quartzo transparente, um cristal de ponta. E aquele cristal estava na janela, eu deixava ele na janela, bem na frente da minha cama. Mas eu tinha comprado cordão para fazer ele, assim como eu fiz esse. Cordão de cera, né? E eu queria usá-lo. Eu estava com essa intuição de usá-lo, mas não fiz. Fui deixando, fui fazendo as coisas. E nesse momento da minha vida eu não dava tanta atenção quanto eu dou hoje para minha intuição, para os insights, para essas coisas sutis que nos acontecem, que são esses pensamentos intuitivos. Então precisou, olha só que absurdo, né? Mas a vida é assim. Precisou uma pomba parar na minha janela, chegar até o meu cristal. Ela abaixou como se fosse bicar o meu cristal. E na hora eu olhei para aquilo, eu senti que aquilo era muito significativo. Eu até agradeci a pomba. Na hora eu peguei o cristal, peguei a corda que eu tinha separado, estava no saquinho da loja ainda. E na primeira oportunidade que eu tive tempo, eu sentei e trancei, né? E fiz o colar e usei. Aquele colar, ele foi extremamente potencializador no processo que eu estava vivendo na época. E olha como que a gente se valida da nossa própria experiência. Quando num dia de celebração interna, que eu estava muito bem, que eu estava sentindo que eu tinha superado, que eu tinha integrado na minha conexão com aquele ponto daquela situação pessoal, aquele cristal cai no chão e quebra. Ah, mas ele estava na corda, ele estava. Simplesmente, sabe quando formam buracos assim? Então, a coincidência, que vocês podem achar coincidência, quem pensa em coincidência, não, né, não acredita na sincronicidade das coisas do universo, da sabedoria da natureza, simplesmente ele caiu. Mas a sensação de alegria, quando ele caiu, ele quebrou, partiu no meio, foi tão grande para mim, que até essa alegria foi para mim uma resposta daquilo que estava certificando o que eu estava sentindo como um novo ciclo. Então eu agradeci aquele amigo, aquele cristal, ele ali partido no meio, ele já tinha criado uma pedra dentro, ele fez tanta limpeza, tanta purificação, que havia uma pedrinha cinzentada dentro dele. E eu devolvi ele para a terra, né, para que ninguém usasse mais, né, ele já estava esgotado, né. Devolvi ele para a terra, coloquei ele num vaso grande, que lá naquela casa eu não tinha jardim. E assim foi, e assim eu usei. Então, quando eu quis trabalhar o amor incondicional fortemente, prioritariamente na minha vida, o quartzo rosa. Esse quartzo rosa chegou para mim de uma forma muito especial e ele está aqui todos os dias ativando comigo a chama trina. E eu tô tão bem, eu tô tão feliz. Então tudo é um processo e a gente vai mudando, vai seguindo a coerência do nosso próprio chamado, coerência do nosso próprio sentimento e vai purificando. Eu vim explicar um pouco por que, né, mesmo quando as pessoas me pedem para fazer o registro akáshico, a gente precisa fazer uma anamnese antes, tá bom? Uma conversa. Essa conversa é por vídeo, a gente conversa. Eu quase não atendo presencialmente, porque eu tô há pouco tempo aqui em Sorocaba, né? Quem já viu meus vídeos sabe que eu amo o litoral, que eu estava lá, né, no meu cantinho da praia, mas por decisões da própria vida eu estou aqui em Sorocaba, então meu trabalho está sendo mais virtual, né? Os atendimentos com o sistema arcturiano de cura multidimensional, ele é feito virtualmente, ele é feito online, então
É uma alegria muito grande, porque mesmo no meu curso sobre a formação para terapeutas, eu atendo pessoas de longe aqui de onde eu estou, que estão pertíssimo aqui, vibrando, né, no coração. Essa turminha linda, elas sabem disso, muito amadas. É um aprendizado enorme. A gente propõe a meditação, vou deixar um curso gratuito de meditação também, tá? Mas eu já tenho indicações de cursos. Eu vou fazer o meu, vou gravar o meu. Mas eu já tenho um que eu indico, que é muito legal, muito simples e eficaz para quem quer aprender a meditar. Porque a meditação é um caminho quando você tem que fazer essa cura sozinho, que você não pode contar com um terapeuta, ou você prefere fazer sozinho, tá bom? A meditação é muito, muito, muito boa para esse caminho. Como é que é? É só acessar a memória que cura? Não, não é isso. No sistema arcturiano de cura multidimensional e na leitura do registro akáshico, assim como na terapia, a gente não trabalha sozinho, a gente trabalha com os nossos guias. Então, esse egrégora, esses espíritos, que juntamente com o seu eu superior, com o seu mentor, eles vão atuar na sua frequência vibratória, eles vão te ajudar a fazer com que você tenha clareza do seu processo, consciência de quem você é, e vão ajudar você a fazer escolhas mais fortes, fortalecidos. Você vai estar mais forte para tomar decisões, vai se sentir mais forte para sair do emaranhado. Então, eles vão ajudar a tirar você desses emaranhados, da dúvida. Eles vão atuar na sua intuição fortemente e eles fazem a limpeza energética. Então, esse emaranhado que te prende, ele vai se soltando, ele vai se desprendendo de você. Mas, ao mesmo tempo, eles vão te intuindo, eles vão te levar no sonho. Por quê? Sabe por quê? Porque você está buscando. Quando eu falei no vídeo passado que a escolha, que a busca de ajuda, que a intenção já te põe meio caminho andado, é isso. Porque quando você se propõe a se conhecer, a se curar, a se tratar, a ficar bem, eles podem ajudar, eles podem interferir. Mas enquanto você ainda está preso em si, vivendo a sua experiência do sofrimento, vivendo a experiência da dor, vivendo a experiência do ressentimento, que também é uma bagagem de conhecimento, né? Que também lapida, né? Lapida, faz a gente buscar, faz a gente querer movimento, né? Então, enquanto eles não podem interferir, eles não interferem. Mas quando você faz a escolha, você se põe receptivo, pronto. Aí consegue, tá? Aí sim, eles conseguem atuar na sua energia, no seu campo, na sua cura. Eles não fazem o papel para você, mas eles te colocam na fortaleza de quem você é de volta, para você fazer todos os movimentos necessários e conscientes. Por que eles não fazem para a gente? Porque o caminho é expansivo. Um dia nós seremos mestres também. Nós seremos os mentores também. A gente não pode esquecer que agora, nesse momento, a gente já tem condição de ajudar. A gente pode estender a mão. E ao mesmo tempo, alguém pode nos estender a mão se a gente quiser, se a gente buscar. Então é sempre esse caminho. Uma hora a gente estende a mão, uma hora a gente também recebe ajuda, tá bom? É assim sempre. Quem chega para mim e fala, eu não tenho o que doar, eu não posso ajudar, eu não tenho com que ajudar. A gente investiga e a gente vê que isso é uma ilusão, porque todo mundo pode ajudar. Todo mundo pode. Quando a gente se abre para dar um sorriso para alguém, a gente entende que a gente não precisa se defender, se proteger, desviar o olhar de mais ninguém, porque a gente acha que a vida está em débito, a gente está desconectado da gente. Isso tem cura, tá bom? Isso tem como purificar. Purificar, fazer a limpeza, é a limpeza energética, tá? Quando alguém fala, faz o Ho'oponopono, é a limpeza energética. Procurem aí na internet, Ho'oponopono. É uma técnica fantástica de limpeza de perdão, de reconhecimento de quem você é, de se perdoar, de acolher e agradecer. Então, o Ho'oponopono é uma prática que eu uso bastante quando eu preciso purificar alguma situação, alguma conversa com meus filhos que não caiu muito bem, que eu não tive clareza, ou que eu percebi que eles não estão tendo compreensão. Uma amizade, qualquer coisa que a gente precisa purificar, uma relação,
Aí a gente faz, eu sinto muito, me perdoa, eu te amo e sou grato. Sinto muito, me perdoa, eu te amo, sou grato. E se conecta com a pessoa. Se conecta com o campo dela, só nesse mantra, é quase um mantra. Sinto muito, me perdoa, eu te amo, sou grato. Vai sentindo. Quando você menos espera, a pessoa já abriu o campo dela para você. Ela não tá com nenhuma má impressão, ela tá receptiva nas relações com você. Tá bom? Eu faço muito isso. Ajuda pra caramba, tem muitos resultados com isso. De verdade, tá bom? Então é isso. Vou deixar meu contato, está sempre aí no cantinho do vídeo. Não deixem de comentar, de compartilhar. Vai ver meu Instagram. É uma alegria quando a gente pode trocar ideia, quando a gente pode conversar, porque esse é o meu trabalho de amor. Esse é um trabalho que eu faço assim com a maior alegria e faz sentido. Espero ter contribuído com esse vídeo explicando sobre essa terapêutica que a gente faz, do sistema, da conversa, né? É a escuta amorosa. Então é uma terapia onde eu integro a fitoterapia, como eu falei para vocês, eu sou fitoterapeuta também. E indico os cristais que você pode utilizar, tá bom? Trabalho assim conectada com o meu servir. É isso, um grande beijo. Maravilhas e maravilhas poder falar aqui com vocês e recebam isso. Vá fazer o Ho'oponopono se precisar, tá bom? É uma outra maneira, uma outra ferramenta de limpeza. Gratidão.